Tem de 10 a cada 10 policiais que nós perguntamos qual foi a operação mais marcante para ele e tal, eles falam da tomada do Complexo do Alemão. Sim. O senhor participou da tomada do Complexo do Alemão na pista e no planejamento. No planejamento, sim. Como é que foi isso tudo, do planejamento para a pista? Como é que foi a tomada do Complexo do Alemão? O ano que aconteceu, por que aconteceu, só para o pessoal se situar também. Se eu não me engano, é 2011, pode ser? Pode ser 10 ou 11, né? 10 ou 11, final do ano de 2010. Isso. Por que aconteceu? Na verdade, o Rio de Janeiro estava pegando fogo literalmente. Né? Assim, tinham carros sendo incendiados, a atividade criminosa estava fora de controle. Do início do processo de UPP, tinha carro pegando fogo na Presidente Vargas, em frente à Secretaria de Segurança. Em todos os bairros do Rio de Janeiro, os carros começaram a pegar fogo, porque a criminalidade estava colocando fogo nos carros. E a gente sempre trabalhou de uma forma muito, assim, a meu ver, muito inteligente na Polícia Civil, porque a gente monitorava os grandes complexos. Né? Então, monitorando os grandes complexos, as ordens para atividade criminosa no Rio de Janeiro, elas necessariamente passam por esses complexos. Então, se eu tenho uma unidade que monitora, por exemplo, o Complexo do Alemão, uma outra unidade que monitora, por exemplo, a Rocinha, uma outra unidade que monitora o Complexo da Penha, uma outra que monitora o Complexo da Maré, qualquer ordem do tráfico que passe por ali, a gente pode não saber exatamente quem é o executor ou quem é o mandante, mas a gente sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. E nessa época a gente tinha tudo isso monitorado. E a gente sabia que era ordem por força da política de segurança que estava sendo implantada e tudo que tem direito. O Complexo do Alemão não estava sendo previsto para ser ocupado naquele momento. A ocupação do Complexo do Alemão ela estava prevista, salvo engano, para algo 1 ou 2 anos para frente. Talvez fosse um dos últimos locais a serem ocupados por conta da complexidade. Né? São 18, se eu não me engano, 18 comunidades juntas que formam esse complexo, que tem entradas e saídas por diversas áreas, e cuja operação, de fato, é muito difícil. A gente já estava há algum tempo sem ele no Complexo do Alemão, e as últimas operações que tinham ocorrido, já há alguns anos atrás, sempre um confronto muito intenso, muito intenso. E aí, por força do Rio de Janeiro estar pegando fogo, e a gente ter a convicção de que essas ordens estavam partindo, a Polícia Civil tinha absoluta convicção disso. Essas ordens partem do Complexo do Alemão, porque lá eles estão encastelados, eles se sentem intocáveis. Uhum. E não existe lugar que seja negado para a Polícia Civil. A gente vai em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente vai estar presente. Em alguns lugares a gente pode levar 10 minutos para chegar, 1 minuto para chegar. Em outros lugares pode ser que a gente leve 3 horas, 4 horas, 5 horas, um dia inteiro, mas a gente vai. A CORE vai nesses lugares, a Polícia Civil vai nesses lugares, a gente vai estar presente. E eles tinham a convicção lá no complexo de que eles eram inatingíveis. E com a convicção que a gente tinha nas investigações de que as ordens partiram dali, se antecipou essa ocupação do Complexo do Alemão. E aí, na época, eu era subchefe operacional da Polícia Civil, e participei das reuniões estratégicas a nível de governador e secretário de segurança para se entender o que ia ser feito e como ia ser operado. E uma das coisas que a gente precisava, e era um recurso que a gente não dispunha, era de veículos blindados, os malvados veículos blindados. Né? A gente ainda não tinha A gente tinha, mas não tinha o suficiente para operar ali. A Polícia Militar tinha 1 ou 2, a CORE tinha 1. Então, assim, não era o suficiente para operar naquele terreno. Esses maldosos e tão ruins veículos blindados. E era um recurso que a gente precisava. E ali era o quartel-general do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. Teve uma reunião a nível governamental, com o governador, secretário de segurança da época, enfim, todas essas pessoas presentes. E a minha demanda era justamente essa. Falou, olha, a minha demanda, e lê-se também da Polícia Militar. A gente não precisa de tropa, a gente não precisa de efetivo, a gente não precisa de nada. A gente sabe e tem total capacidade de fazer o que nós temos que fazer. O que a gente precisa é de veículo blindado, para a gente poder se movimentar e caminhar ali dentro. E aí veio a possibilidade da Marinha emprestar os blindados da Marinha. Eu estava numa reunião, isso foi de uma sexta para sábado, enfim, foi numa madrugada dessas, dentro da Secretaria de Segurança, quando o então secretário fez contato com o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais e do 1º Distrito Naval aqui no Rio de Janeiro, pedindo o empréstimo dos veículos blindados da Marinha. E foi dito que a gente precisava daquilo para operar. E a resposta que veio é que esses veículos estavam numa operação, num exercício no Espírito Santo, mas que eles iam colocar esses veículos nas carretas, né, nos blindados,
nas carretas da Marinha. Na cegonha. Na cegonha. Imagina o tamanho da cegonha para tu botar um blindado, né? Sim. Só coisa militar, né? E que eles iam vir para o Rio de Janeiro. E que esse transporte levaria em média 8 horas. E que no dia seguinte de manhã, os veículos estariam disponibilizados. Aí Que maneira, hein? Pronto atendimento, né? Eu juro por Deus que eu não acreditei que isso fosse acontecer. Eu falei, pô, isso é da boca para fora. Esses veículos não vão estar aqui amanhã, mas é de jeito nenhum. E detalhe, a gente não sabe operar os veículos blindados da Marinha. O nosso veículo blindado é um antigo carro forte, blindado, que a gente utiliza para transporte de tropa, em vez de ser para transporte de valor. E o deles é aquele... De lagarta. Lagarta é o que tem aquele rolamento, aquela esteira, rolamento, né? Passa por cima de qualquer coisa, atropela o que tiver na frente. Então a gente precisava não só dos veículos, mas precisava pelo menos do motorista e do auxiliar. E fui embora, cheguei na Core e falei, gente, olha só, estão dizendo aí que amanhã esses veículos que estão no Espírito Santo vão estar aqui disponíveis. Sinceramente, eu acho difícil isso acontecer. Para minha felicidade, no dia seguinte de manhã, os veículos estavam aqui. A Marinha entregou esses veículos no dia seguinte de manhã, assim... Em ponto, né? Porra, em ponto. Em ponto. Literalmente. Foi, assim, fantástico o que a Marinha fez nesse dia. Volto a dizer, os veículos não estavam sequer no Rio de Janeiro, eles estavam no Espírito Santo. Uhum. Trouxeram os veículos, disponibilizaram, a gente tinha essa dificuldade de não saber operar o veículo, a gente não sabe dirigir aquilo, então se convencionou de que o veículo viria com um motorista e mais um auxiliar, né, para a gente poder incursionar. E as incursões passaram a ser feitas não no Complexo do Alemão, a gente foi primeiro para o Complexo da Penha, a gente foi primeiro lá para Vila Cruzeiro, foi o primeiro lugar que a gente entrou. Foi uma estratégia para tentar... Porque a gente precisava entender o terreno, né? A gente precisava sufocar eles ali, tinha muito tempo que a gente não operava, a gente, assim, tem que entender mais ou menos o que estava se passando. Quantos policiais cabiam dentro de cada blindado? De um blindado daquele? Cara, vai em média aí uns 10, 12 policiais. Mesmo tudo isso? A gente às vezes bota 15 dentro do blindado da Core, que é muito menor, né? Dependendo da situação. E aí, esses blindados chegaram, no dia seguinte a gente começou a operar, começou pela Vila Cruzeiro, e foi uma semana inteira de operação sufocando. E o cenário era literalmente de guerra. O primeiro dia da Vila Cruzeiro, quando a gente incursionou com esses blindados da Marinha, entrou o BOP, entrou a Core, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e o cenário era de guerra, de carros amassados, de postes caídos no chão, de casas pegando fogo, cenário de guerra, granadas caídas no meio do chão, lançadas pelos criminosos. E aí a gente veio fazendo operação atrás de operação. Isso durou mais ou menos uma semana. A última operação que a gente fez tinha sido no Jacaré, às vésperas também da operação do Complexo do Alemão. E lá na Core, como a gente tinha um efetivo um pouco reduzido, comparado às tropas militares em especial, a gente não tem revezamento, a gente reveza com a gente mesmo, né? Hoje é o Rodrigo Oliveira, amanhã é o Oliveira, cujo primeiro nome é Rodrigo. São as mesmas pessoas. E quando a operação do Complexo do Alemão era para ser feita num sábado. E a gente fez a reunião na Secretaria de Segurança no sábado, e eu pedi para o secretário, falei para o secretário, olha só, obviamente devidamente ajustado com a Polícia Militar e com o chefe de polícia, com o Alan Tunovski, chefe da época. Falei, cara, eu preciso descansar minha tropa pelo menos um dia, porque eu vou entrar no Complexo do Alemão, eu não sei o que eu vou encontrar e eu não sei quando eu saio dali de dentro. Então, a rapaziada deixa eu descansar um dia. Então, ao invés da gente operar no sábado, vamos fazer essa operação no domingo, às 8 horas da manhã. Beleza. Como se fosse possível descansar, né? Porque a cabeça fica a mil e você não para um segundo sequer. Essa semana inteira, eu me arrisco de ter dormido, no máximo, durante a semana, umas 6 horas, a semana inteira. Porque era operação todo dia e quando eu ia descansar, não conseguia descansar. Você estava lá com eles? E na operação o tempo inteiro, direto no terreno. E aí, a gente descansou no sábado para fazer a operação no domingo. A gente tinha tudo detalhado. Quem conhece ali o Complexo do Alemão sabe da complexidade daquilo ali. A Polícia Militar ficou convencionado que eles iam incursionar pela Canitá, sentido Joaquim de Queiroz, e a gente pela Joaquim de Queiroz, sentido Canitá. Foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro essa operação, né? E o previsto era às 8 horas da manhã. Eu ia entrar para uma determinada rua, que era a rua principal ali da Joaquim de Queiroz, que era um local crítico. Eu falei, por aqui deixa que eu entro. E o sinal de que a operação começava era quando, às 8 horas em ponto, o helicóptero, o maldito helicóptero, ia passar na minha cabeça. Quando ele passasse na minha cabeça, estava dada a ordem para as equipes incursionarem. E a gente tinha umas 5 ou 6 frentes para incursionar nesse sentido. Uhum. A Polícia Militar vinha de lá para cá e a gente daqui para lá. Varrendo tudo. Com tudo tem direito.
Faltando cerca de talvez uns 15 minutos ou meia hora para começar a operação, o Alain me liga do gabinete do governador, do Palácio Guanabara, dizendo o seguinte, fala, pô, Rodrigo, parece que a Polícia Militar vai atrasar um pouco, porque os blindados, deu algum problema, eu não sei se com manutenção, alguma coisa envolvendo os blindados. Você tem como segurar? Eu falei, pô, Alain, não existe a menor possibilidade de eu segurar a operação, eu já estou no terreno, na porta da favela, por mim eu entrava agora. Eu só não entro agora, tamanha ansiedade das pessoas que estão aqui comigo, porque eu estou marcado 8 horas. E eu só vou poder botar o pé lá dentro depois que o helicóptero passar na minha cabeça. Porque se eu entrar antes e a equipe do lado não entrar, eu vou ficar em risco e depois a equipe do lado vai ficar em risco. E vice-versa. E se eu não entrar antes ou se eu entrar depois, quem vai ficar em risco é o helicóptero. Então, assim, está sincronizado. E eu não tenho tempo rápido sequer de avisar as pessoas que a gente vai ter que retardar meia hora, 10 ou 15 minutos. Quando der 8 horas em ponto, aconteça o que acontecer, eu vou entrar. Aí ele me desejou boa sorte. Beleza, entendido, 100% compreendido e boa sorte. E a gente ficou ali contando os segundos para dar 8 horas, porque a gente tinha uma necessidade ímpar de querer entrar. Passava na cabeça? Cara, eu vou te dizer o seguinte, o nosso ponto de encontro foi na Quinta da Boa Vista. E quando a gente deslocou da Quinta da Boa Vista, a minha equipe não tinha blindado. Eu ia entrar sem blindado e ia entrar na infantaria pela Joaquim de Queiroz. Quando a gente deslocou da Quinta da Boa Vista para a via ao lado ali da comunidade, eu ficava olhando para os policiais da viatura e ficava pensando assim, caramba, quem daqui hoje não volta? Esse era o meu sentimento. Eu tinha uma conta mental que eu achava que pelo menos cerca de 50% do efetivo fosse de alguma forma se machucar nessa operação. O meu sentimento era esse. Mas todos com muita gana, querendo operar, querendo fazer, querendo entrar. E a gente se perfilou, cada um nas suas respectivas responsabilidades das ruas que tinham de acesso. E ali é um vale e no meio passa a Joaquim de Queiroz. E o meu objetivo era para Joaquim de Queiroz. Quando tinha alguns militares das Forças Armadas que estavam fazendo o cerco, para que não houvesse fuga e tudo mais, o exército já estava ali há algum tempo. Eles alertaram a gente para tomar cuidado com determinadas coisas. E a gente, obviamente, ia tomar cuidado na medida do possível, né? Porque quando... existe uma frase muito interessante que diz o seguinte, que nenhuma estratégia resiste ao primeiro tiro de canhão. Você começa, treina, se capacita, faz milhões de planejamento. Quando acontece o primeiro tiro, tudo muda. Tudo muda. Você minimiza a possibilidade de erro, mas você não consegue imaginar todas as possibilidades. E aí a estratégia muda e é mutável, é assim que funciona. E aí quando estava dando 8 horas, e todo mundo sabia que eu ia entrar às 8 horas em ponto, eu não abria mão disso, tem um determinado policial que hoje voltou a ser, na época era DRAI, era a equipe do Oliveira, que era um cara, uma equipe fora de série, que foi o Cristiano. E ele virou pra mim e falou, pô, doutor, o senhor se incomoda de ser o primeiro a entrar? Eu falei, não, meu irmão, como é que eu vou negar isso pra você? Vai à luta. Mas a hora que o helicóptero passar aqui, eu vou entrar. Então tu tem que ir na minha frente, porque 8 horas em ponto eu vou entrar. E aí, dito e feito, 8 horas o helicóptero passou na minha cabeça. O Cristiano entra um segundo policial junto com o Cristiano e eu sou o terceiro junto com a equipe entrando pra dentro do Complexo do Alemão. Num cenário de guerra. E algumas coisas que a gente visualizava na nossa frente, a sensação que eu tinha é que algumas coisas poderiam estar armadilhadas. Do tipo, tinha alguns lugares que era o único lugar por onde eu podia passar, que a sensação que eu tinha é que a hora que eu batesse o pé ali, aquela merda ia toda pros ares, de que ia explodir tudo. Era o que passava pela minha cabeça, porque a gente começa a pensar como se criminoso fosse. Se eu tivesse do lado de lá, o que eu faria? Né? É teoria dos jogos, isso é matemática. Né? O que eu faço se eu estou do lado de lá? E era esse tipo de coisa que passava pela minha cabeça. E a gente foi incursionando, teve algumas resistências de tiro e tudo. Quando foi o primeiro confronto aconteceu quanto tempo depois que você... Não, logo no início, assim, 4º, 5º passo, o tiro já estava comendo. Já começou. Mas não com aquela intensidade que eu imaginava. Estavam posicionados, esperando vocês. Mas não com a intensidade que eu imaginava. Eu imaginava que fosse um troço ser, assim, infinitamente mais crítico do que foi. O fato é que 11 minutos após, eu estava no Areal, que é o centro nervoso do Complexo do Alemão, o miolo do Complexo do Alemão. E liguei pro chefe de polícia da época, que era o Alan Tulovski, que estava no Palácio Guanabara. Falei, porra, Alan, o complexo é nosso. Eu já estou no Alemão, no Areal. E aí essa notícia foi difundida e a Polícia Militar vinha em sentido contrário. E aí a gente começou a fazer varredura e sai busca e prisões e apreensões. Foram acho que mais de quase 200 fuzis que foram apreendidos. Foi assim, as fotos são absurdas. Você bota aquela foto das apreensões que foram feitas no dia dessa ocupação, você fala, pô, isso aqui não é de uma cidade, de um país que não esteja em guerra. Não é possível que a polícia tenha encontrado isso numa determinada localidade. E a resistência não foi tão grande, né? Assim,
participei de inúmeras operações e cuja resistência foi infinitamente maior do que a resistência do Complexo do Leman. Apesar de tudo, eles têm juízo, né? Porque assim, a gente estava determinado, sabe? A gente ia fazer aquilo de um jeito ou de outro, né? Assim, e quando a gente vai pro terreno, tem uma frase que eu falo lá pro meu pessoal, quando a gente fazia a operação, que chega a ser engraçada, tem um tom até de brincadeira nisso, mas ela é real, que diz o seguinte: se tudo que a gente planejou der certo, se prepara que vai dar mó merda. É isso. Porque a gente planeja no detalhe fazer o melhor possível. E se a gente conseguir atingir tudo aquilo ali, existe uma outra grande falácia feita pela mídia. Assim, se criou aqui no Rio de Janeiro o conceito, é importante ser dito isso, que quanto mais inteligência, menor a reação do tráfico. É muito mais bonito você prender todas as pessoas sem dar um tiro sequer. É muito mais bonito você aprender a droga sem que ela chegue nas respectivas comunidades. É muito mais bonito você prender o armamento antes que ele chegue no seu destino final. Eu concordo com isso tudo. Tá tudo certo. Isso aí é válido. Mas eu te faço uma pergunta. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, ele consegue controlar a fronteira com o México, que é um troço desse tamanho? Ele não consegue. Quiçá o Brasil vai conseguir controlar suas fronteiras, que são gigantescas, com os recursos que nós dispomos. Então, esse armamento, essa droga, ela vai chegar aqui. E a lógica do crime no Rio de Janeiro, principalmente do Comando Vermelho, é a do enfrentamento ao Estado. Eles estão um pouco se lixando para o negócio em si, para a rentabilidade. O que eles querem é enfrentar o Estado. E aí, quanto mais precisa for a sua informação, quanto mais bem sucedida for a sua incursão, mais perto você vai estar do centro nervoso, seja de pessoas, seja de armas e drogas. E maior será a reação por parte do crime. Então essa lógica de que quanto mais inteligente, menos força ou menos violência ser empregada, isso é uma falácia sem tamanho. Isso não funciona na regra do Rio de Janeiro. Isso não funciona no enfrentamento do Rio de Janeiro. Isso é muito bonito para você pensar numa sala com ar-condicionado ligado olhando para o mar. Na prática não funciona. Não. Convido qualquer um para fazer uma incursão comigo. Me dá uma informação precisa, absolutamente precisa. A gente junta meia dúzia de uma tropa de uma core da vida e vamos lá comigo. Vamos ver o que acontece com a melhor informação disponível. É óbvio que o enfrentamento vai existir. É claro que porque é do princípio da atividade criminosa no Rio de Janeiro o enfrentamento do Estado. E aí, se a gente for fazer uma analogia com as forças militares e com as teorias de guerra, uma das teorias de guerra diz o seguinte, que você consegue vencer a batalha a partir do momento que você atinge o ponto de equilíbrio do seu inimigo. O ponto de equilíbrio é aquele momento que ele envergou de uma tal maneira que basta você não errar que ele não volta mais. Dali ele vai até o chão. Esse é o ponto de equilíbrio. No meu entendimento, qual é o ponto de equilíbrio em relação ao combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro? É a partir do momento que você demove o criminoso da vontade de enfrentar o Estado. Sabe quando isso vai acontecer? Vai levar geração para isso acontecer. Isso é questão de educação, isso é questão de referência, isso é questão de saneamento básico, isso é questão de saúde. Isso vai muito além da polícia. O criminoso olhar o Estado, seja ele qual for, e respeitar o Estado. Olhar uma viatura de polícia e falar, não, aqui não serve para mim, é melhor eu me esconder. Para que isso aconteça vai demorar. E quanto mais a gente se distancia desse ponto, pior vai ser a situação. Não. É preciso entender isso e parar com essas hipóteses lindas e maravilhosas, que é quase um conto de fadas, mas que na prática não funciona. Eu desafio qualquer um a fazer uma incursão. É tão simples quanto isso. Você ir lá com banda de música, com atividade circense, distribuir brinquedos, isso é lindo e maravilhoso. O cara ir vendo na condição que a polícia vai, chovendo, 3 horas da manhã, sem comer, sem dormir, sem nada, sem nenhum tipo de recurso. Não. Façam isso para ver como é que a coisa funciona. É bem diferente a realidade dessas teorias mirabolantes que a gente vê por aí.